Queridos amigos, que alegria, mais uma vez pela nossa TV A Caminho da Luz. O programa estudando as obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 3, Obsessão. Rapidamente, fazendo um pequeno panorama, nós estamos estudando a história de uma família, onde Amaro foi casado com Odila e tiveram 2 filhos, Evelina e Júlio. Num determinado momento, a esposa desencarnou. As crianças eram pequenas e Amaro se vê na necessidade de casar-se novamente. Casou-se com Zumira, um espírito que tinha muitos ciúmes do marido pelo amor que ele dedicava aos 2 filhos. Evelina é um espírito altamente evoluído. Era um espírito que veio para aquela casa para ajudar todos eles. Era tutelada de Clarencio. Então nós percebemos que a equipe espiritual que vai atender esta casa é Clarencio, André Luiz, Hilário e também Eulária, né? Mas Odila não aceita o relacionamento de Amaro tendo uma nova mulher dentro de casa. Começa a obsediar Zumira. E as coisas se complicam quando Zumira, propositalmente, ela poderia ter evitado, mas propositalmente ela permite que ela afasta a Avelina, que estava cuidando de Júlio no mar, e naquele momento o Júlio vai um pouco mais profundo e ali uma onda faz com que ele venha a desencarnar. E ela poderia ter evitado isso. Então a consciência dela estava muito pesada por conta disso. E se Odila já fazia um processo obsessivo sobre Zumira, logicamente com esse fato a coisa se agravou. E agora nós vamos ver o capítulo 3, que tem como tema obsessão. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Rogamos aos bons espíritos que possam nos intuir neste momento a sermos fidedignos na mensagem que será lida e interpretada humildemente e imperfeitamente por nós dois. Rogo que a proteção divina também chegue a todos que pararam momentaneamente para estudarem conosco esta obra. A nossa gratidão, o nosso obrigado por estarem conosco aqui na TV A Caminho da Luz. O capítulo é o 3, Obsessão. Penetramos o mais espaçoso aposento da casa, onde uma senhora, de aspecto juvenil, repousava abatida e insone. Moça de 25 anos, aproximadamente, mostrava no semblante torturado harmoniosa beleza. O rosto delicado parecia haver saído de uma tela preciosa. Todavia, com a suavidade das linhas fisionômicas, contrastavam a inquietação e o pavor dos olhos escuros e o abandono dos cabelos em desalinho. Ao lado dela descansava outra mulher, sem o veículo físico, recostada num travesseiro de grandes dimensões. Dava a ideia de proteger a moça indiscutivelmente enferma. Contudo, a vaguidão do olhar e o halo obscuro de que se cercava não nos deixavam dúvida quanto à sua posição de desequilíbrio interior. Conservava a destra sobre a medula alongada da senhora vencida e doente, como se quisesse controlar-lhe as impressões nervosas
e os fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça, à maneira de tentáculos de um polvo, envolviam-lhe o centro coronário, obliterando-lhe os núcleos de força. Indiferentes ambas à nossa presença, foi possível observá-las atentamente, identificando-se-lhes a posição de verdugo e de vítima. Então, o capítulo 3, que chama Obsessão, uma obsessão que já durava 2 anos e que foi agravada com a desencarnação de Júlio, nós percebemos que, no final do capítulo passado, André Luiz descreve que Amaro estava na biblioteca da casa, Evelina estava no seu quarto, bordando as iniciais num pano de linho, e agora chegamos no aposento do casal, no mesmo aposento que um dia foi de Amaro e Odila e que atualmente era de Amaro e Zulmira. Mas nós vemos que naquele quarto tinha 2 entidades, uma encarnada e uma não. A encarnada é a Zulmira, que era uma mulher muito bonita, pela descrição, uma mulher de uma beleza imensa, e ao seu lado estava um espírito. À primeira vista, poderia ser confundido com um espírito, um anjo da guarda, um espírito protetor, um familiar zelando por outro. Mas conforme André Luiz ia chegando e foi observando a miúde o que se passava, ele percebeu que aquela figura era Odila, a mesma da foto que vira há pouco no quarto de Evelina. Então ali, o que Odila estava fazendo? A feição de uma magnetizadora, transmitindo, porque a obsessão, como a mediunidade, estão ligados muito ao magnetismo. Então ela magnetizava, saturava Zulmira de pensamentos ruins. Zulmira estava sempre cansada, abatida, com remorso pelo que ocorreu com o Júlio. Tudo isto provocado também pelo seu desequilíbrio, mas em grande parte pela atuação, pelo envolvimento de Odila, que foi transmitindo para todo o seu corpo físico, com consequências no seu perispíritos, energias que saturavam negativamente essa nossa personagem. Então esses parágrafos lidos é um preâmbulo de como estava fisicamente e espiritualmente aquele lar. Dando continuidade, André Luiz diz: arrancando-nos da indagação silenciosa em que nos demorávamos, Clarencio explicou. A jovem senhora é Zulmira, a segunda orientadora deste lar, e a irmã desencarnada, que presentemente lhe vampiriza o corpo, é Odila, a primeira esposa de Amaro e mãezinha de Evelina, dolorosamente transfigurada pelo ciúme, a que se recolheu, empenhada em combater aquela que considera inimiga, e manta-se a ela através do veículo perispirítico na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, com o que lhe altera profundamente a paisagem orgânica. Então aqui já é um comentário de Clarencio a respeito daquela situação que eles estavam vendo. A obsessão também está ligada ao vampirismo. Nada mais é do que o obsessor sugando e sugestionando aquela sua presa. Odila não é uma mulher ruim, mas é uma mulher temporariamente na cegueira dos ciúmes e culpando Zulmira
pela morte do filhinho tão amado. E também culpando por ter roubado seu esposo. Ela já sabia que estava desencarnada, ela já sabia da sua nova realidade, mas ela não aceitava. De saber para aceitar, existe uma diferença muito grande. E ela estava ali na casa gerando mais problemas do que ajudando. E esse caso é muito comum. É muito comum o familiar, depois que desencarna, voltar para casa. Aí ele ajuda aquele familiar que ele tem mais afinidade. Ele envolve negativamente aquele que ele tem menos afinidade. Então é sempre um problema muito sério essa questão. Odila, nós vamos perceber que depois de 2 anos tentando, agora chega Clarencio mais diretamente nesse caso, nós vamos ver que só na metade final do livro é que Odila começa a ver Zulmira como uma amiga que poderia cuidar da sua filha. Júlio vai retornar novamente agora pela Zulmira. Então, só na metade final do livro é que Odila, depois de anos de tentativa, que começa a ver que o que ela estava fazendo não era certo. Mas nisso foram anos de esclarecimento. Não é simplesmente uma prece, uma visita a um centro espírita que vai fazer com que a pessoa mude de repente. Interessante, né? Quando a pessoa chega na condição de Odila, ela é incapaz de poder ajudar mesmo aqueles que ela mais ama. Porque a única função dela dentro de casa é obsediar. É uma questão egóica, egocêntrica. Em nenhum momento até agora nós vemos uma preocupação de Odila para com o marido, para com a filha, e sequer está procurando o filhinho para tentar dar um auxílio aonde ele estiver. Ela não está preocupada com nada disso. Ela está preocupada porque o lugar dela foi substituído, ela está com o coração ferido, está com ciúmes, a inveja, e aquilo está fazendo com que ela tenha um único objetivo, que é tentar aniquilar Zulmira. E isso ela está conseguindo com muita facilidade, porque Zulmira também não é uma pessoa de muita crença, não é uma pessoa de fé. E quando isso acontece, os espíritos o envolvem com muita facilidade, relembrando que Zulmira traz dentro do seu arquivo mental praticamente uma morte. Porque ela poderia ter evitado a morte de Júlio, e aquilo fez com que ela caísse no arrependimento. Logicamente, só nesse fato já traz a ela intimamente um quadro desfavorável. Então nós vamos ver que Odila está por uma única razão nessa casa: perseguir Zulmira. Vamos continuar a leitura. Mas, por que não há reação por parte da perseguida? Inquiri, perplexo. Porque Zulmira, a nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório, aclarou o instrutor. Ela também se devotou ao marido com egoísmo aviltante. Amaro sempre foi pai, afetuosíssimo. O matrimônio anterior deixou-lhe um casal de filhinhos, mas o pequeno Júlio, formosa criança de 8 anos, perdeu a existência no mar. A segunda mulher nunca suportou, sem mágoa, o carinho do genitor para com os órfãos de mãe. Revoltava-se, choramingava e doía-se constantemente diante das menores manifestações de ternura paternal, entrelaçando-se, por isso mesmo, com as desvairadas energias da irresignada companheira de Amaro, arrebatada pela morte. Em suas preocupações doentias, Zulmira chegou a desejar a morte de uma das crianças. Pretendia possuir
o coração do homem amado, com absoluto exclusivismo, e porque as atenções de Amaro se concentravam particularmente sobre o menino, muitas vezes emitiu silenciosamente o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhavam. Certa manhã, custodiando os enteados, separou Evelina do irmão, permitindo ao Petis mais ampla incursão nas águas. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o miúdo banhista, arrojando-o ao fundo. Incapaz de reequilibrar-se, Júlio voltou cadaverizado à superfície. O sofrimento familiar foi enorme. O ferroviário sentiu-se psiquicamente distanciado da segunda esposa, classificando-a como relaxada e cruel com os filhinhos. Zulmira, a seu turno, acabrunhada com o acontecimento e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre havido, caiu obsidiada ante a influência perniciosa da rival que a subjugava do plano invisível. Então nós percebemos que Zulmira tinha pensamentos desequilibrados. Não era propriamente uma mulher ruim, mas ao mesmo tempo jovem ainda, de aproximadamente 25 anos, queria a posse exclusiva do seu marido, só que ele já tinha 2 filhos, e quando você casa com uma pessoa, você herda também os filhos quando a pessoa já o tem. E nesse contexto, por Júlio ser o mais novo, era mais novo do que Evelina, Júlio era quem tinha mais a atenção do pai. Não quer dizer que o pai gostasse mais dele, não. Mas era quem o pai contava histórias quando chegava do trabalho, quem ia na praia. E aquilo gerava em Zulmira um processo de cólera, de desequilíbrio. E aquilo fez com que, em momentos insensatos, ela desejasse até a morte do menino. Inconscientemente, ela não sabia o que ela fazia. Ela não tinha noção do que é nós desejarmos algo para alguém. É muito sério isto. Até que um dia, na praia, separou-se, Evelina ficou mais com o pai, Zulmira ficou mais com o Júlio, e ela permitiu que o menino fosse um pouco mais adiante da onde ela estava. E numa onda mais forte veio e o menino morreu afogado. Nós vamos perceber que, perante a lei divina, ela também teve a participação no sentido de não ter tido aquela responsabilidade maior. Mas nós veremos Clarencio explicando para André Luiz que o menino tinha na sua lei kármica a necessidade de desencarnar pelo afogamento, já que ele havia, numa vida anterior, ele havia matado e se suicidado. Então Júlio era um espírito com algumas dívidas kármicas pesadas. Mas isso não faz com que alguém deseje a morte do outro. Isso não dá o direito de eu querer que o outro morra. E mediante a isto, foi aí que caiu em mais gravidade a obsessão entre Zulmira e Odila. Porque Odila, vendo a situação, não compreendendo que o Júlio também chegou o seu momento do desencarne, que ela apenas foi um veículo para que isso ocorresse, essa é a verdade, pela sua insensatez, ela culpou Zulmira pela morte do filho. E ali pronto, ali acabou, esqueceu de vez a filha, esqueceu de vez o ex-marido, esqueceu de vez o filhinho que morreu, e a sua vida se voltou em obsediar 24 horas Zulmira. Vamos relembrar também, André, dentro do processo obsessivo, é que as duas tinham a mesma característica. Aquele ciúme por aquele homem, que o queria de maneira, vamos dizer,
pessoal, única, sem dividir com ninguém. Odila não entendeu que os filhos precisariam de uma mulher para cuidar deles. E ao mesmo tempo, Zulmira via naquelas crianças que estavam atrapalhando os seus sonhos de viver uma vida feliz com Amaro, porque Amaro dedicava uma boa parte do seu tempo para os filhos. Lógico, era um pai atencioso, era um pai amoroso. Hoje nós vemos muito isso. Os casais se separam, separar é uma coisa comum. Nós até já vimos no capítulo do Evangelho o divórcio. Mas o que a pessoa tem que entender é que quando nós assumimos um compromisso com alguém, se esse alguém já foi casado, ele tem filhos. E nós vamos ter que respeitar o momento dele, como se alguém casar com uma mulher que tem filhos, nós também vamos ter que respeitar o momento dela. Então aqui é uma coisa muito comum que acontece. E por outro lado, nós vemos aquelas palavras de Jesus, né? Quando ele fala para todos nós que o escândalo é necessário, mas ai pela mão de quem vem o escândalo. Zulmira, se fosse uma pessoa mais atenta, poderia ter evitado sim. É que na verdade aquela criança não estava nos planos daquela casa. Não só que propositalmente ela tira a Avelina daquele espaço, manda para perto do pai e deixa aquela criança sozinha no mar. Todos sabem que o mar é perigoso para uma criança e ela fica distante. Ou seja, ela foi descuidada, irresponsável, mas dentro da sua consciência, ela tinha conhecimento disso. Então, mas aí é importante nós mencionarmos também que a espiritualidade não imputa a ela a morte de Júlio. Era um momento kármico também, como veremos no livro. Isso é importante. Odila que não estava enxergando as coisas. E ela poderia, sim, Zulmira poderia ter conduzido de forma bem diferente. Isso vai carregar com ela no âmago do seu coração. Não, sim, é verdade. Mas Zulmira, dentro de si, André, como diz aqui no texto, Zulmira não se perdoava. Porque ela achava que ela tinha feito isso. E realmente teve a participação dela nessa situação. É verdade. Vamos para a leitura? Clarencio fez ligeiro intervalo e continuou. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência e, através dele, sombrias forças se insinuam. Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila e ambas se degradiam. Num conflito de morte, inacessível aos olhos humanos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Aqui nós vemos a consciência. Como é perigoso nós errarmos. Errarmos é natural, ainda somos imperfeitos, mas nós temos que vigiar muito, porque essa nossa irmã padecia, no caso Zulmira, por uma dor de consciência. E até usa aqui, né, André? Pelo remorso destrutivo. Aquilo consumia ela, tanto é que esse momento que ela passou, nós vamos ver que ela vai carregar pro resto da vida. Agora, é verdade também que ela prejudicou muito o Júlio também na vida passada. Então esse remorso não é só dessa vida, é uma continuidade. Nós não somos apenas o que fazemos no hoje. Então essa nossa personagem aqui, Zulmira, ela teve grandes problemas. Então nós vamos ver ao longo do livro que o remorso já é algo que vinha com ela desde algum tempo. E a morte de Júlio foi apenas o start para que ela pudesse eclodir dentro dela essa situação toda. Antes de darmos continuidade, relembremos a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus, e os Espíritos respondem na consciência. Sendo assim, essa é implacável. Vamos continuar a leitura. Carara-se o ministro, qual se nos registrasse a presença por intuição. Odila movimentou-se e, agarrando-se à pobre senhora, com mais força gritou: ninguém a libertará. Sou infeliz mãe
espoliada. Farei justiça por minhas próprias mãos. E contemplando a enferma com expressão terrível, acrescentava: Assassina, assassina, mataste meu filhinho, morrerás também. A doente abriu desmesuradamente os olhos, extrema palidez cobriu-lhe a face. Não ouvia as palavras da adversária, que lhe era invisível, mas envolta da onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer. Clarencio afagou-lhe a fronte e disse, calmo: Pobre moça. Então aqui nós vemos uma descrição para quem está numa atividade de desobsessão num centro espírita. É muito comum nós ouvirmos um diálogo de um obsessor perseguindo um obsidiado. Então, para nós não tem nada de novo. Ela não percebia, da mesma forma que Zulmira não percebia Odila também não percebia Clarencio, André Luiz, Eulália, Hilário Silva. Então aqui nós estamos vendo palavras de ódio, palavras de ressentimentos, palavras marcadas com rancor. E agora nós vamos ver Hilário perguntando um pouquinho a respeito deste quadro para o nosso entendimento. É interessante, né? Só gostaria de fazer um comentário que Zulmira não ouvia. Ela estava ali sob sonolência, ela não ouvia as palavras, mas ela sentia o sentimento daquelas ondas vibratórias que estavam atingindo o seu perispírito. Numas frases anteriores, nós vemos que toda a comunicação se faz de perispírito para perispírito. Allan Kardec nos explica isso em O Livro dos Médiuns. Então aqui, o processo obsessivo, Zulmira está fazendo um papel de médium. Ela está tendo a interferência na sua mediunidade direta dessa irmã que está obsediando. Então a irmã está tão perto dela que ela consegue sentir a sensação vibratorial negativa de ódio que Odila está emitindo a ela. Vamos continuar a leitura. Hilário e eu, instintivamente, abeiramo-nos de Odila para afastá-la com a presteza possível. Mas o instrutor, generoso, deteve-nos com um gesto advertindo: a violência não ajuda. As duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira e a lipotimia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Então aqui, André, nós vamos ver um pouquinho de que a lipotimia é a perda brusca de consciência. O processo obsessivo era tão grande que, se separasse de uma maneira brusca, como André Luiz e Hilário estavam se propondo a fazer, quem poderia ter consequências mais gritantes seria Zulmira. Não tenha dúvida, porque Odila estava subjugando o pensamento de Zulmira. Então você não pode, num processo obsessivo, tirar pela força. Eles tinham ali este mecanismo. Eles não poderiam tirar pela força. E isso André Luiz também já havia aprendido em outros livros. Isso daí nós já vimos em outras situações. Um processo obsessivo, você tem que fazer um estudo de como separar ambas as partes sem prejudicar principalmente o encarnado. Porque se fosse tirado pela violência, o espírito desencarnado, no caso Odila, pouco sofreria. Agora, Zulmira poderia passar por graves problemas psíquicos, fisiológicos, gerando para ela situações que complicariam ainda mais o seu quadro fisiológico.
Dando continuidade. Mas, então, clamou Hilário contrafeito. Como extinguir essa união indébita? Não será justo afastar o algoz da vítima? Clarencio sorriu e ponderou. Aqui o quadro é diverso. Na esfera carnal, a cápsula física é precioso isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Entretanto, em nosso plano de ação, no problema que observamos, essas forças desbordam ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência a que se enquadra a inutilização seria completa. Que poderíamos fazer? Indagou Hilário, desapontado. Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. E não podemos começar exortando-a? O ministro sereno obtemperou sem alterar-se. Talvez assim, de momento, não pudéssemos ou não soubéssemos. A preparação é indispensável. O diálogo ainda continua, mas é que nós vemos que André Luiz ganhou um companheiro para poder indagar. Nos livros anteriores era sempre ele, agora nós temos a figura de Hilário. E aqui nós percebemos um pouquinho da diferença de André Luiz para Hilário. O que Hilário está falando, André Luiz já aprendeu com os benfeitores em outras obras. Vamos resolver tudo agora, vamos partir para cima. Nós vimos isso em Obreiros da Vida Eterna, ele lá na casa Fabiano de Cristo, querendo ir para cima de quando eles foram fazer aquela visita nas trevas. Então nós percebemos que aqui André Luiz já está mais contido. Hilário, André, é mais truculento. André Luiz, nas obras anteriores, ele ia até uma certa altura e aceitava com muita resignação a orientação dos benfeitores espirituais, ou seja, daquele ministro que estava chefiando aquela comissão. Hilário não. Hilário fazia uma indagação, Clarencio explicava, ele fez a segunda indagação, Clarencio explicou, e ele fez a terceira indagação. E o interessante é que Clarencio foi explicando a ele com muita ternura, com muito amor, para que ele pudesse compreender. André Luiz, como o André mesmo já citou, ele fica de lado, porque ele já havia visto tudo isso. Mas vamos aqui pegar alguns pontos interessantes do que foi lido. Então falou que no primeiro parágrafo lido, Clarencio diz que cada caso é um caso. Um processo obsessivo não é igual ao outro. Um modo de lidar com um obsessor não é igual o de lidar com outro. Que pela força não tinham como solucionar aquele problema, porque iria apenas e tão somente agravar o quadro. Aí Hilário pergunta, então o que fazer mediante a isto? Nós temos que atuar no obsessor, procurando sugerir a ele pensamentos bons. Por quê? Porque Clarencio percebeu que Odila não era uma mulher ligada pelo ódio, era uma mulher ligada pelo desequilíbrio. Era uma mulher que estava pelo véu dos ciúmes, pelo véu de que o seu filho havia sido morto por aquela mulher. Então ela estava mais com revolta do que com ódio. E precisavam trabalhar na forma pensamento, no que aquele espírito alimentava, nos desejos daquele espírito. Então essa foi a orientação. Aí ele pergunta, e não podemos começar a exortar? Não podemos então começar isso agora? Aí ele diz assim, talvez assim de momento não pudéssemos ou não soubéssemos. Olha a humildade também de Clarencio. Nós não sabemos tudo.
Interessante, André, que eles não sabem também quais são as consequências, e já tinha dito isso um pouco acima. Nós não sabemos quais são as consequências que serão repassadas ao corpo físico de Zulmira, separando os dois perispíritos que estão muito perto um do outro, muito ligados psiquicamente um ao outro. O livro passado, Libertação, nós vimos que Margarida estava sendo envolvida por 70 entidades espirituais. Então André Luiz também já começou a fazer menos pergunta quando o problema é obsessão, porque ele viu que aquela obsessão era infinitamente mais grave e complexa do que perto desta. Vamos dar continuidade na leitura. Nada custa uma conversação de censura, alegou meu companheiro admirado. Sim, uma doutrinação pura e simples seria cabível. Contudo, não podemos esquecer que a organização cerebral da vítima permanece excessivamente martelada. Nossa intervenção no campo espiritual de Odila deve ser envolvente e segura para evitar choques e contra-choques que repercutiriam desastrosamente sobre a outra. Nem doçura prejudicial, nem energia contundente. Então aqui nós vemos, André, exatamente essa colocação que Clarencio deixa bem claro em outras obras que a espiritualidade também menciona através de André Luiz. Não pode ser feito de uma maneira truculenta, porque pode causionar dentro do psiquismo e do psíquico da encarnada uma série de situações que possam levar até desajustes mentais. Vamos relembrar que ela também tem que se recompor, porque o nível vibratório dela é muito baixo, porque ela também sofre por todo aquele remorso que ela estava vivenciando da morte de Júlio. Dando continuidade, o instrutor dirigiu piedoso olhar às duas mulheres e prosseguiu. A questão nesta casa surge realmente melindrosa. É necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Refletiu alguns instantes e aduziu. Contamos em nossas relações com a irmã Clara. Rogaremos o concurso dela, modificará Odila com o seu verbo coroado de luz, inclinando-a ao serviço da conversão própria. Por agora, de nossa parte, somente nos é possível a dispensação de algum alívio e nada mais. Recomendou a Eulália assistir Severina para o refazimento psíquico de que a menina necessitava e, em seguida, aplicou recursos magnéticos sobre Zulmira, em passes calmantes de longo curso, qual se fosse brandamente anestesiada. A enferma passou da irritação à serenidade e pareceu dormir aos olhos do esposo que chegara, de mansinho, acomodando-lhe os travesseiros. Então nós encerramos aqui o terceiro capítulo, mostrando para nós o que? Clarencio demonstrando que era uma situação que não era tão simples, que exigiria um plano de trabalho, que não poderiam diretamente interferir sem um estudo minucioso de como auxiliar Zulmira e de como auxiliar Odila. Elas estavam ligadas intimamente, já que Zulmira baixou seu padrão vibratório devido ao sentimento de culpa. Odila aproveitou aquilo e foi criando cada vez mais nela, aumentando o seu espaço de ação. E nós percebemos que a providência não deixou em momento algum Evelina desamparada. Foi pedido a Eulália que pudesse transmitir àquela jovem um pouco de paz, um pouco de harmonia, um pouco de equilíbrio, e Clarencio aproveitou a oportunidade e transmitiu passes para nossa irmã,
que estava, Zulmira no caso, que estava acamada. Então nós percebemos que a espiritualidade não nos deixa, em momento algum, estão sempre atentos, vigilantes às nossas necessidades. Então foi um capítulo que coroou esse tema apaixonante que é obsessão. E também nós estamos vendo agora entrar uma outra personagem. Veja, André, que coisa interessante, não é? Para nós podermos ir para o encerramento desse capítulo, a simplicidade de Clarencio, um ministro de nosso lar, um espírito de um cabedal enorme, se postando com simplicidade e usando as peças que nosso lar tem, que são pessoas que se especializaram em áreas diferenciadas. Ora, nós não somos capazes de atuar junto de Odila, mas nós vamos chamar Clara, que vai ter a condição de tocar o coração de Odila. Olha que coisa bonita, né, André? É o mesmo caso da Cipriana, que nós já vimos, e outros personagens. É igual no livro No Mundo Maior, quando André Luiz está com o Calderaro fala: André, nós temos muita inteligência, mas nos falta o amor. Então nós vamos chamar uma pessoa que tem esse amor para que possa desenvolver essa tarefa. É o caso de Clara, que veremos no discorrer dos capítulos. André, nós vamos agora então, já partindo para o final, e essa reflexão sobre a obsessão é muito séria. Para nós, tem muitas pessoas que me perguntam: Sérgio, como é que eu posso evitar um processo obsessivo? É nós sairmos da mesma faixa vibratória. Nós temos que pegar um livro edificante. Eu saí da minha casa agora de manhã, Soraya estava lá. Primeira coisa que nós fazemos, liga uma música clássica, deixa a música clássica tocar, percorrendo todos os ambientes da nossa casa. Vamos usar, ao longo do dia, vários momentos para fazermos a prece. Se não somos ainda uma jovem que tem um poder de prece, como é o caso de Evelina, vamos fazer uma prece para ir sustentando o nosso eu, até que, com a transformação moral, com os trabalhos que nós vamos desenvolvendo no campo do bem, nós possamos amanhã estar habilitado para não ter a presença desses espíritos perto de nós. Vamos relembrar que a leitura deixa muito claro que as duas estão no mesmo padrão vibratório e nenhuma das duas está fazendo nada, absolutamente nada, para se melhorar. Ao encerrarmos o nosso vídeo, fazemos um convite iniciando pelo próprio YouTube. Já deixou o like nesse vídeo? Já comentou? Se ainda não, faça, nos ajuda muito. Se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, os nossos projetos. Habilite as notificações para que possa estar atento a tudo que ocorre aqui no canal da TV A Caminho da Luz. Há também o botão do Seja Membro. É uma oportunidade que você tem de ajudar o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui em Itapira. Também convido as pessoas a interagirem conosco pelo WhatsApp ou pelo Telegram. O WhatsApp é 19 99778 2794. E o Telegram é um canal no Telegram. É só você procurar Divulgando Espiritismo. E quem puder, conheça as obras de que sou escritor. Os livros são doados para o CEPAC, então as pessoas que puderem adquirir estarão ajudando diretamente. Você pode comprar os livros fisicamente, através da loja virtual, loja@acaminhodaluz.com.br, ou você pode adquirir no e-book, pela Amazon, procurando pelo título de minha autoria que você tenha vontade de ter. Todas essas formas você estará ajudando as atividades que temos assistenciais na cidade de Itapira. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse programa pela nossa querida TV A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz. Essa obra magnífica entre a terra e o céu. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Votos de muita paz, de muita luz, de muito amor e até
o nosso próximo programa.